Fala pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Você tem um dia abençoado na presença do Senhor. E agora nós vamos trazer uma linda palavra de Deus, uma palavra do coração de Deus para o nosso coração no Salmo de número 18. Deixa eu iniciar orando por você, orando pela sua vida, que o Senhor te abençoe, que seja um dia de grande graça, glória do Senhor sobre você. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. E nós vamos aprender no Salmo 18 o clamor em meio à angústia. O clamor em meio à angústia é o nosso tema de hoje na presença do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa porque cremos no poder que há no nome de Jesus. Tua palavra diz que nós podemos entrar no trono de graça pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, Pai, para que nós possamos alcançar socorro, ó Deus, ajuda, apoio, resposta, bênçãos da parte do Senhor em tempo oportuno, em meio às necessidades, crises, tempestades, dificuldades que venhamos enfrentar nessa vida. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, por isso fala conosco, fala pela Tua palavra, ministra aos nossos corações através do Salmo 18, nós te pedimos isso de todo o coração, Pai, no nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, preciosos do Senhor. Então, o Salmo 18, nós temos no versículo 1 ao versículo 6, é o que nós vamos tratar hoje, na nossa série, lições sobre os Salmos. O Salmo 18 ele tem 50 versículos, então não dá para a gente fazer do capítulo inteiro, mas nós vamos extrair algumas lições dos Salmos em parte no Salmo 18, tá? Então nós vamos fazer a primeira parte hoje, que vai do versículo 1 ao versículo 6, onde o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Glória a Deus por essa palavra bendita. Compartilhe esse link, né, ao vivo, essa live que nós estamos fazendo com outras pessoas. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com o seu apoio. Vai compartilhando com outras pessoas essa live, esse vídeo, para que o máximo de pessoas recebam a palavra de Deus, às vezes que elas estão necessitando, na presença do nosso Deus. Então ele começa aqui dizendo, desculpa, eu estou um pouco gripado, né? Mas o salmista começa declarando o seu amor, o seu apreço, a sua afeição ao Senhor. Ele começa dizendo: Eu te amo, ó Senhor. E eu quero começar fazendo essa pergunta para você: como é que está o seu amor pelo Senhor? Em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de dificuldades econômicas, como é que está o teu coração diante do Senhor? O do salmista estava maravilhoso. Ele já começa exaltando a Deus, declarando o seu amor, a sua afeição, o seu carinho pelo Senhor, dizendo: Eu te amo, ó Senhor. E ele termina essa expressão dizendo: força minha, ou seja, reconhecendo que toda força, que toda riqueza, que toda herança, que o sustentáculo da sua vida é o Senhor. Será que o Senhor tem sido força da sua vida? Será que você tem amado o Senhor de tal maneira que você reconhece Ele como a força da sua vida, que sem o Senhor você não teria força para enfrentar os problemas, para enfrentar as lutas, para encarar as dificuldades, para vencer os gigantes, para derrubar muralhas que se levantam contra nós? É muito importante, querido, diariamente, todos os dias, todas as manhãs, nós declararmos o nosso amor, a nossa paixão, a nossa afeição pelo Senhor, assim como o salmista: Eu te amo, ó Senhor, Tu és a minha força, Tu és a força minha. Aí ele continua no versículo 2, dizendo: O Senhor é minha rocha. E é interessante que rocha é um símbolo na Bíblia de Jesus.
A Bíblia usa Jesus como a rocha eterna. Lá em Hebreus, a Bíblia fala que a nossa alma está ancorada sobre a rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. A Bíblia também chama Jesus da pedra angular, a pedra de esquina, que os construtores ignoraram, né? Desprezaram. A pedra de esquina, a pedra angular, a rocha, é o lugar onde a gente fundamenta as nossas construções. É interessante que antes de fazer uma casa, mais importante do que a casa que vai para cima é o fundamento que está embaixo. Então, quem é o fundamento da sua vida? São as riquezas, as posses, os bens, o seu currículo profissional, a sua conta bancária, ou a sua rocha eterna é o Senhor? O salmista está dizendo: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é onde eu me sustento. O Senhor é o fundamento da minha vida. É nele que eu estou seguro. E aí logo em seguida ele diz: além de ser minha rocha, ele é a minha cidadela. Cidadela era uma cidade alta que ficava nos montes. Antigamente os povos antigos, eles viviam, né, trabalhando nas planícies, colhendo, né, principalmente a economia era baseada na agricultura, nos rebanhos, e não tinha indústrias, nada dessas coisas. O comércio era bem precário, somente nas grandes cidades. Então as pessoas viviam nas lavouras, cuidando dos rebanhos. De repente, quando chegava um inimigo, eles corriam para as cidadelas, que eram cidades fortificadas, geralmente nos altos das montanhas. Assim é o nosso Deus. Quando chegar o inimigo, quando o inimigo se cercar, quando as situações estiverem difíceis, fuja para Deus, corra para o Senhor, busque a sua cidadela, que é o Senhor. Ele continua dizendo: ele é o meu libertador, aquele que nos livra do mal, nos livra das enfermidades, nos livra da pandemia, nos livra dos embaraços dessa vida, nos livra do pecado, nos traz uma saída em meio às tentações. O Senhor é o nosso libertador, nos livra da culpa, nos livra do remorso, nos livra da sujeira desse mundo. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso Deus, diz o salmista, o Deus da nossa vida. Ele é o nosso rochedo em quem nos refugiamos. Isso é tremendo, gente. De novo aqui a figura da rocha, um lugar alto, uma montanha rochosa, onde a gente vai correndo naquela direção e lá fica, num lugar alto, num lugar seguro, num lugar abençoado, onde nós podemos ver todas as dificuldades que estão nas planícies, que estão à nossa frente, mas nós estamos seguros, porque ele é o nosso rochedo. Ele é onde nós nos refugiamos, nós nos abrigamos. A Bíblia também fala que o Senhor é o nosso escudo. Escudo fala de proteção. É aquele que nos protege, aquele que protege as partes mais delicadas do nosso corpo, da nossa vida, do nosso ser. Ele é o nosso escudo. Ele nos protege dos dardos inflamados do inimigo, como diz lá em Efésios, das mentiras de Satanás, dos pensamentos negativos, das coisas ruins que esse mundo tenta lançar contra nós, das palavras ferinas de outras pessoas, as palavras que nos ferem, das ofensas, das calúnias, das acusações, dos falsos testemunhos. O Senhor é o nosso escudo, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. O escudo era fundamental nos exércitos da antiguidade, para que o soldado se protegesse das espadas, das lanças, das flechas do inimigo. Assim o Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Ele é a força da nossa salvação. É Ele quem nos salva. Lembre-se disso, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, porque vamos na igreja, porque somos religiosos, não. Ele é a força da nossa salvação. Além de nos dar a força para vivermos, para triunfarmos, para vencermos, a nossa salvação vem do Senhor. Está lá em Jonas, no livro de Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é o nosso Senhor. É Ele quem nos confere a vida eterna, por graça, por misericórdia, por compaixão da sua vida, da minha vida. O Senhor é a força da minha salvação. Lembre-se, a salvação é conquistada mediante a fé. Não é por obras. Nós fazemos as obras porque temos fé, porque amamos a Jesus, porque Jesus habita em nós. Mas a salvação não é por sacramentos, não é por sacrifício de tolos, não é colocando a fé em coisas, objetos ou pessoas,
Por mais santas que sejam, a nossa salvação se encontra numa pessoa, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. É ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho para nos achegarmos ao coração de Deus, para sermos salvos por Deus e desfrutarmos da vida eterna. E esse caminho é Jesus de Nazaré. Não existem, como dizem muitas, por aí, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Só existe um caminho, só uma pessoa. Esse caminho da salvação é personificado na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Por isso o salmista pode dizer: a força da minha salvação é o Senhor. O meu baluarte. O que é o baluarte? São aquelas bandeirolas que os soldados levavam à frente dos exércitos para declarar a vitória de uma determinada família, de um determinado rei ou imperador. Assim também nós vamos levar a glória de Deus aonde formos, nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos ofícios, na nossa profissão. Nós carregamos a presença do nosso Deus, a vitória do Senhor Jesus. Nós vamos declarar o evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos marcar o território de Jesus, aonde nós pisarmos. Nós vamos levar a autoridade do Rei Jesus, a glória do Rei Jesus, porque Ele é o nosso baluarte, é Ele quem estabelece a vitória. Aquela bandeirola era colocada sobre um castelo quando aquele castelo era conquistado. Aquele baluarte, aquela bandeira era fincado sobre uma determinada terra, declarando aquela terra como posse daquele rei, daquele imperador, daquele que era o Senhor daquela terra. Assim Deus declara sobre o nosso coração, Ele coloca um baluarte: você pertence ao Senhor Jesus. Ele tem a autoridade sobre a sua vida. No versículo 3, o salmista continua dizendo: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Toda vez que nós invocamos a Deus através da oração, Deus estabelece vitória sobre os nossos inimigos. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus vai dar vitória sobre a tua vida. Se você orar ao Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é eficaz. Justo não é porque você é bonzinho, é porque o justo, Jesus, habita no nosso coração. Então, por Jesus habitar no nosso coração, a autoridade de Jesus está sobre nós. Nós vamos falar contra os demônios, eles vão ter que ouvir, porque a autoridade nos foi outorgada, nos foi doada, nos foi dada através de Jesus. Eis que toda autoridade me foi dada, diz o Senhor Jesus em Mateus 28. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então fala de autoridade, de alguém que invoca e Deus estabelece a sua vitória e nos salva de todos os nossos inimigos. Eu tenho sempre ensinado que o crente tem 3 inimigos. O primeiro inimigo do crente é a nossa carnalidade, o nosso eu, o nosso ego inflamado, a nossa natureza pecaminosa que quer nos derrubar, nos destruir, nos assediar e nos levar para o mau caminho, para o pecado. É a natureza pecaminosa que o homem tem, é o primeiro inimigo do crente. O segundo inimigo do crente é o mundo, o cosmos. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O mundo sem Deus é contrário a Deus e de alguma maneira tenta nos assediar e nos levar para longe de Jesus, sujar, perverter, corromper o nosso coração, a nossa vida, nos lamear no pecado e nos sujar em coisas contrárias à palavra de Deus. O segundo inimigo é o mundo, primeiro é a nossa carne. E o terceiro inimigo é o mais comum, é o de senso comum, que todo mundo sabe, que é Satanás e os seus demônios. O inimigo mortal da nossa alma. Aquele que quer nos seduzir, aquele que quer nos tentar, aquele que quer promover tentações, seduções e quer puxar o tapete na sua vida para te derrubar, para te destruir. Mas graças a Deus, se invocarmos o Senhor, se louvarmos o Senhor, como diz aqui o salmista, nós seremos salvos dos nossos inimigos. Dos 3 inimigos do crente, seremos salvos, seremos restaurados. No versículo 4 ele termina dizendo: laços da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Muitas vezes a gente se sente assim, Parece que um espírito de morte tenta nos assolar, um espírito de angústia, aqui no versículo 5, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam.
né? Às vezes vem um sentimento de angústia, de dor, de aflição, né? Um espírito de morte tenta assolar o nosso coração, principalmente em tempos de pandemia, de crise, de dificuldade financeira, de problemas na casa, problemas no casamento, problemas com filhos. Muitas vezes a tristeza tenta assolar o nosso coração, o diabo tenta roubar a nossa paz, a nossa alegria, a angústia tenta assolar o nosso coração, sentimentos como se o inferno tivesse se levantado contra nós. É o que diz o salmista aqui: cadeias infernais me incigiram, como que se os demônios se levantassem contra nós. Pensamentos negativos tentam permear o nosso coração. Sentimentos de morte chegam, né? Tentam aterrorizar a nossa alma e o nosso coração. Mas aí vem o versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Glória a Deus por isso. Você pode gritar por socorro. Você pode chorar na presença do Senhor. Você pode louvar e adorar o nosso Deus em meio à tua angústia. É interessante que o conceito de angústia, né? Para Søren Kierkegaard, um grande pensador dinamarquês, ele dizia que a angústia ela é gerada pelas possibilidades que a vida nos impõe. E diante da angústia, Søren Kierkegaard, que era um teólogo e também um filósofo, ele dizia que você pode fazer duas coisas diante da angústia. Você pode cair, né, na depressão, pode cair ali naquele sentimento terrível, no assombro, né? Você pode cair ali num sentimento terrível de destruição da sua vida, de autodestruição, de depressão, de tormento, de angústia, de medo, de colapso. Ou então você pode procurar aquele que de alguma maneira, de maneira sobrenatural, pode cuidar de você. É o que ele chama de salto da fé. Você dá o salto da fé confiando que um ser sobrenatural, transcendente, que está para além de nós, mas que também é imanente, que está dentro de nós pelo seu Espírito, ele pode cuidar de nós. E é o que o salmista faz diante da angústia. Diante das várias possibilidades, dos vários caminhos que a vida nos impõe, diante das escolhas, das decisões. E é interessante que quanto mais você demora para tomar uma decisão, maior a angústia no seu coração. Então a Bíblia Sagrada diz: na minha angústia eu invoquei o Senhor, eu gritei para Ele por socorro, ao meu Deus. E Deus do seu templo, lá dos céus, ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Então, irmão, se você estiver com medo, se você estiver atormentado, se você estiver angustiado, se você estiver agoniado, se você tiver qualquer tipo de mazela na sua alma, tristeza, né? Tudo isso que nós falamos, cadeias infernais que nos cercam, laços de morte que nos atormentam, torrentes de impiedade, pecados, situações diversas que de alguma maneira tentam tramar contra a tua vida, tentam te embaraçar, te tirar do propósito de Deus, te tirar daquilo que Deus tem para você, das coisas lindas que Deus promete para mim e para você. Clame ao Senhor, porque Ele lá do seu templo, lá dos céus, Ele ouvirá a sua voz e abençoará tremendamente a sua vida. E nós cremos nesse Deus tremendo, nesse Deus que atende o clamor do seu povo, que traz a resposta para cada um de nós. Aquele que se deixa ouvir pelos seus filhos. Qual é o pai que não escuta um clamor do seu filho? Qual é a mãe que não sai correndo na direção do filho que chora? Assim o Senhor, o nosso Deus, atende o nosso clamor. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve a nossa adoração. Ele se coloca à nossa disposição diante do nosso jejum, da nossa consagração, da nossa santificação e atende o clamor do nosso coração. Lembre-se, o início do salmo inicia-se dizendo: Senhor, eu te amo. O Senhor é a força da nossa vida. Ele é a minha força, diz o salmista. Ele é a nossa rocha, a rocha inabalável, onde a nossa alma está ancorada. Ancore a sua alma nessa rocha inabalável, na rocha eterna, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Deixa eu terminar orando por você. Querido, se você quiser oração,
coloque na descrição, né, nos comentários, qual é o seu pedido de oração, qual é a sua necessidade. Hoje é um dia onde nós estamos em consagração, em jejum diante do Senhor. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelas suas necessidades. Então descreva nos comentários abaixo quais são os seus pedidos de oração, as suas necessidades. E o pastor Giovanni quer orar por você. Também desde já eu gostaria de divulgar aqui os nossos cursos online. Nós temos cursos online com 10 a 12 ministrações cada curso, a um precinho bem especial, apenas R$ 35. Você vai ter 12 a 10 ministrações tremendas sobre um tema específico. E nesses cursos online você vai aprender assuntos extraordinários, maravilhosos, que vão abençoar muito o seu coração. Nós temos cursos sobre batalha espiritual e intercessão. Nós temos cursos sobre princípios familiares e vida afetiva. Nós temos um curso, agora o último que nós colocamos, sobre a restauração da alma e cura interior. Nós temos um curso tremendo sobre os fundamentos da liderança cristã. Temos vários cursos, 5 cursos maravilhosos para abençoar a sua vida e o seu coração. Então entre no nosso site, pastorgiovanni.com, www.pastorgiovanni.com. No nosso site você tem os links ali, você tem todas as informações de como pode fazer essa inscrição, a inscrição dos nossos cursos online para abençoar a sua vida e o seu coração. E é um curso certificado. Nós vamos te enviar por e-mail uma certificação do curso que você fez. Louvado seja o nome do Senhor. E também ali no site você pode semear, ofertar, dizimar na vida e no ministério do pastor Giovanni, na nossa casa, na nossa família, o pastor Giovanni e a Sofia, que continuam trabalhando para Jesus, servindo as pessoas, atendendo o povo de Deus, né, ministrando, pastoreando vidas, pastoreando pessoas. Aqui em Umuarama, em toda a região, nós estamos trabalhando para Jesus, servindo ao Senhor, servindo o corpo de Cristo, ministrando em outros lugares, em outras igrejas, fazendo um trabalho missionário. Então nós contamos com a sua generosidade, com o teu coração generoso. Com aquilo que Deus colocar no seu coração, nós vamos receber pequenas sementes, sementes abençoadas e grandes sementes também, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Eu tenho certeza que se você semear com alegria, você vai colher com abundância. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, como tem feito na minha vida, vai fazer com você também. E nós vamos orar por você, abençoar a sua vida, e Deus fará coisas tremendas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração. Nós vamos terminar orando a Deus. Não se esqueça, nosso site é pastorgiovanni.com. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Ficamos felizes com todas essas pessoas que estão adentrando nessa live, para que possam aprender da palavra de Deus e possam ter o Senhor como nosso amor maior, como o primeiro lugar do nosso coração, como a nossa maior afeição, a nossa maior herança, o nosso maior patrimônio. Como diz o salmista, não tem outro bem além de ti. O Senhor é o nosso maior bem, é a nossa maior riqueza, é a força da nossa alma. Ó Deus, nós não sabemos o que está acontecendo na vida dos nossos irmãos. São tempos difíceis, são tempos penosos, mas a tua palavra diz que o Senhor estará conosco, que o Senhor tem um caminho para nós em meio à tempestade, que o Senhor será a nossa rocha inabalável em tempos de angústia, em tempos difíceis. O Senhor estará conosco, nos consolando, nos ajudando, nos apoiando, nos fortalecendo, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Senhor, abençoe cada vida, cada coração, cada família. Ó Deus, que aprendeu conosco hoje os primeiros princípios, as primeiras lições do Salmo 18. Que esse Salmo se torne promessa, realidade, vida em cada coração, em cada família. Os abençoa, derrama a tua glória, prospera, abençoa, abre portas de emprego, portas de negócio, restaura lares, restaura famílias, casamento. Ó Deus, vida afetiva. Nós repreendemos todos os espíritos de morte, todos os espíritos de angústia, tormento, medo, pânico, síndrome do pânico, depressão. Vai caindo fora em nome de Jesus, todos os demônios que têm cercado, todos os grilhões do inferno que de alguma maneira têm oprimido, lesado, enganado através de engodos, de mentiras,
de setas, de dardos inflamados do inimigo nas mentes e nos corações, nós repreendemos agora. E na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora, caiam fora, saiam agora em nome de Jesus da mente e dos corações. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a bênção do Senhor os alcance, é o que nós te pedimos de todo o coração, desejando, invocando a bênção do Senhor, a resposta, a manifestação da tua glória, os teus anjos trabalhando a favor dos herdeiros da salvação. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando o teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com. Amém e amém. Um abraço, beijo do pastor Giovanni. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.